Oi, João. Boa noite. Boa noite, doutor. Tudo bem? Tudo em paz e você? Tudo ótimo, graças Tranquilo? a Deus. Tudo tranquilo. Tem uns minutinhos aí, o pessoal daqui a pouco entra, aí a gente Beleza. começa. Quer que eu vá Você- tentando É, compartilhar? peraí, deixa eu mudar aqui Tá, e pronto. Pode ir que está autorizado agora. É na parte de baixo, na barra de baixo ali, bem no centro tem. Isso, perfeito. deu certo, né? Ótimo. Põe no modo de Beleza. apresentação só para a gente ver. Deixa eu só ajustar aqui. De apresentação. Deu certo, né? Aí, tá ótimo, excelente. Sucesso. Pode Tá deixar ótimo. assim já. Não, beleza, doutor. Espero um tempinho o pessoal entrar. Estava vendo com o Fernando, doutor. Ele estava conversando comigo, de repente a gente poderia marcar para ele dar aquela aula de ACLS, pode ser até numa Excelente, quinta-feira. Aquela aula é muito legal, excelente. né? O pessoal que está Bom chegando agora demais. acho que pode ser uma boa. Aí a gente senta e faz um programa. Fechado, com certeza. Boa noite, Oswaldo. Tudo bem? Bem-vindo. Tudo bem, sim, chefe. Boa noite. Lucas. Boa noite, Lucas. Beleza. Boa noite, pessoal. Bem-vindos. Essa é uma das primeiras aulas aqui da nossa residência, tá? Em 2026. E aí eu Sim. queria, para quem não conhece, 2025. E para quem não conhece, eu queria apresentar o João Francisco Gonzalez. Ele é assistente aqui no serviço. Já faz alguns anos, né, João? É, É, começando agora. tá? Mas o João é ótimo, vocês vão ver que ele vai, vocês podem contar com ele quando vocês encontrarem ele no centro cirúrgico. E ele vai falar de um tema que vocês vão praticar bastante esse ano, né, que é a avaliação pré-anestésica. Então ele vai dar uma resenha geral, vai dar algumas dicas, tá bom? João, fica à vontade, obrigado mais uma vez. Obrigado, professor. Bom, boa noite a todos. Para quem ainda não me conhece, então, como o doutor Maito falou, eu sou o João. Acho que eu vou estar sempre nas quintas-feiras aí com vocês. E sempre que precisar de alguma coisa, pode entrar em contato comigo que eu vou estar aqui para ajudar, tá bom? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre avaliação pré-anestésica. Em qualquer momento, se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, pode me interromper, não tem nenhum problema, tá bom? E é uma coisa, como o Dr. Marito falou, muito importante. Então, vamos entender primeiro por que que ela é importante. Primeiro, a avaliação pré-anestésica, ela vai fornecer para a gente informações extremamente úteis para que a gente consiga entender que tipo de cirurgia que o paciente está fazendo e, a partir disso, também entender qual que vai ser a nossa anestesia que a gente vai fazer. Com essa avaliação pré-anestésica, a gente vai conseguir avaliar quais são os riscos que o nosso paciente pode apresentar durante a cirurgia que ele vai estar sendo submetido. E também a gente vai conseguir otimizar um plano anestésico a partir de como que é a clínica desse nosso paciente.
e assim tentar reduzir a morbimortalidade desse nosso paciente. E é claro, a avaliação pré-anestésica também serve para que a gente mostre para o nosso paciente, explique para ele todos os procedimentos anestésicos que ele vai ser submetido. Então, é um momento importante que a gente consiga elucidar todas as dúvidas que o nosso paciente pode vir apresentar. Mas aí vocês me perguntam, tá, eu já entendi o porquê que ela serve em relação à nossa anestesia como um todo. Mas vocês sabem também que existe um ponto médico legal muito importante relacionado à avaliação pré-anestésica. A ausência de uma APA bem feita é uma das 3 principais causas de processos judiciais contra os anestesiologistas. Então, a gente tem que estar sempre muito atento sobre como que a nossa avaliação pré-anestésica é feita. Ela tem que, por mais que a gente às vezes tenha que fazer isso um pouco mais rápido, na correria do dia a dia, não dá para a gente desencar, tipo, ter tanto tempo para esse momento, mas quando a gente senta e vai fazer ela, a gente tem que fazer ela muito bem feita. E nunca esquecer que todo paciente que vai ser submetido a uma anestesia ou mesmo só uma pequena sedação tem o direito moral e legal de ser informado sobre o que vai acontecer durante todo o procedimento que ele vai ser submetido. Então, é importante demais que a gente informe o nosso paciente e passe o termo de consentimento livre e esclarecido para o nosso paciente. Com isso, é uma ferramenta que a gente tem do nosso lado para se proteger contra qualquer coisa que possa acontecer com esse nosso paciente, porque ele pelo menos foi avisado dos riscos que estavam incumbidos no momento que ele foi submetido a essa anestesia. Tá bom, pessoal? Isso é muito importante. E aí, quando a gente vai fazer uma APA, né? Avaliação pré-anestésica, vocês vão ver a gente falar muito nessa sigla, APA. Vai lá fazer a APA do paciente. Vai lá, vai lá. O que que a gente tem que... Isso é uma coisa que vocês têm que mentalizar na cabeça de vocês e deixar isso muito bem estabelecido. Quando eu vou conversar com o paciente, vocês vão perceber que alguns chefes de vocês, a gente vai sempre perguntando as coisinhas como se fosse mecanicamente, igual quando a gente faz uma anamnese. Vocês têm que agora colocar tudo isso na avaliação pré-anestésica. Então, vocês têm que ter uma identificação adequada do paciente de vocês, nome, idade, sexo. Vocês têm que saber quanto tempo de jejum que esse paciente está. Porque se é uma cirurgia letiva, a gente tem que manter esse jejum adequado. A gente tem que ver a história clínica, por que que esse paciente está indo lá fazer essa cirurgia, quais são as doenças que ele já apresenta que não estão associadas. Então, o paciente tem pressão alta, tem diabetes, quais são os quadros alérgicos que ele pode ter, quais as medicações que ele tem alergia. A gente tem que avaliar o exame físico desse nosso paciente, avaliar, importantíssimo, a via aérea do nosso paciente, ver se ele tem preditores de uma via aérea difícil, preditores de uma ventilação difícil, e avaliar os exames pré-operatórios, tanto exames de sangue como exames de imagem, tá bom? Então, primeiro, em relação ao jejum, a gente tem aqui mais ou menos como que a gente preserva em relação ao jejum. Vocês podem ver que de instituição para instituição pode acontecer algumas mudanças nesses horários, mas em média são sempre esses horários que a gente tem. Importante sempre saber o lugar que vocês estão indo trabalhar, observar qual que é o tempo de jejum para cada tipo de alimento que é dado, tá? Então, em média, líquidos claros, a gente tem um jejum de 2 horas, leite materno, um jejum de 4 horas. Quando é um leite que não é materno, então um leite não humano, ou mesmo um leite, uma fórmula infantil, são 6 horas. E aí existe essa diferença entre refeições leves e sólidas, mas não é todo serviço que tem. Muitos serviços consideram só como alimentos sólidos uma coisa só. Eles não dividem entre leves e mais pesados, tá bom? Mas em geral, refeições leves, 6 horas, e refeições sólidas, 8 horas. Tá bom, pessoal? Em relação à avaliação da história do nosso paciente. O que que a gente tem que conversar com esse nosso paciente buscando ativamente? Comorbidades que esse paciente possa apresentar: pressão alta, diabetes, algum problema respiratório, algum problema gastrointestinal e por aí vai. Medicamentos, se ele toma alguma medicação, quais são as medicações que ele toma, quando que ele toma essa medicação, se ele está tomando, se ele deixou de tomar, os hábitos e os vícios, se ele usa algum tipo de droga ilícita. Vocês vão perceber que o perfil dos pacientes que a gente tem na Santa Casa, a grande maioria faz uso de drogas, então a gente tem que ativamente questionar. Foram muitas as vezes que a pessoa não perguntou na APA, a gente chega lá na hora que o paciente está deitando na cama da mesa cirúrgica, a gente pergunta para ele se ele usou algum tipo de droga, aí ele nos informa. Então a gente tem que fazer uma pergunta ativa sobre isso. Quando o paciente faz uso de algum tipo de bebida alcoólica, perguntar a quantidade e a frequência com que ele utiliza, e a mesma coisa do tabaco, tá bom? Antecedentes de reação alérgica, isso é extremamente importante. Perguntar se o paciente tem alergia a alguma medicação.
E quando ele falar que tem alergia a alguma medicação, perguntar ativamente que tipo de alergia que é essa. Vocês vão ver que, por exemplo, muitos pacientes falam, por exemplo, assim, ah, doutor, eu tenho alergia de pirona. Aí você, opa, o paciente tem alergia de pirona. Já vou deixar marcado aqui para eu não poder fazer dipirona. Aí você pergunta ativamente, ah, o que que acontece quando o senhor toma dipirona? Ah, doutor, eu fico com a pressão baixa. Então, essas coisas a gente tem que avaliar. Se de fato, é claro que a gente não vai negar quando o paciente diz que tem alergia a alguma medicação, mas a gente também tem que investigar que tipo de alergia é essa. Por exemplo, tem até um caso comigo que o paciente falou assim, ah, doutor, eu tenho alergia a, a, a prednisona. Aí eu falei, pô, prednisona, cara. Aí eu fui investigar e eu vi que de fato não era. Então, são coisas que a gente tem que avaliar. Antecedentes transfusionais, por quê? A gente já tem que avaliar se ele recebeu sangue, se ele teve alguma reação alérgica a essa transfusão. Nunca esquecer que uma transfusão nada mais é do que um transplante. E tem todos os seus riscos inseridos quando a gente faz uma transfusão de um paciente. Então, avaliar isso também. E já perguntar se esse paciente aceita ou não receber sangue. A gente teve uma resolução recente que mostrou para a gente que pacientes que não aceitam receber sangue, não adianta a gente falar, ah, ele estava entre a vida e a morte. A gente vai preservar o desejo do nosso paciente. Então, isso tem que estar documentado na nossa avaliação pré-anestésica. A gente tem que deixar isso marcado. E vocês vão ver que a grande maioria das avaliações pré-anestésicas já tem isso escrito. O paciente aceita ou não aceita receber sangue. E a gente vai deixar isso escrito. E se ele falar que não aceita, ele vai ter que assinar mais um lugar para dizer que ele não aceita. Tá bom, pessoal? Quando a gente está avaliando mulheres em idade fértil, a gente tem que possibilidade dela estar grávida. Então a gente tem que perguntar a data da última menstruação, se ela é sexualmente ativa e por aí vai. E é claro, o mais importante também, a gente tem que avaliar se o nosso paciente tem alguma cirurgia prévia. Porque aí, provavelmente, se ele fez uma cirurgia, ele foi anestesiado. E se ele foi anestesiado, é uma grande chance da gente avaliar como que foi essa anestesia prévia do nosso paciente. E aí, com isso, a gente consegue ver se ele teve alguma complicação, se como que foi, de repente, se ele foi entubado, se essa intubação foi fácil, foi difícil. Todos esses preditores que o paciente, todos esses antecedentes que o paciente pode nos passar, já faz com que a nossa anestesia já vá se direcionando para um lado ou para o outro. Beleza, pessoal? E em relação ao exame físico do nosso paciente, a gente sempre vai avaliar os sinais vitais, pressão, frequência respiratória, frequência cardíaca e saturação, atentar ali para um risco de uma hipertensão um pouquinho mais alta, que a gente tem que avaliar, se necessário, encaminhar esse paciente até para o pronto-socorro para que ele seja avaliado. Não é normal, ah, ele só não tomou o remédio. Não é normal uma pressão tão alta que nem eu coloquei ali, uma sistólica acima de 200 ou uma diastólica acima de 115. Tudo isso a gente tem que avaliar, tá? Peso e altura do nosso paciente, isso vai moldar a nossa ventilação pelo carrinho de ventilação, a nossa ventilação mecânica do nosso paciente, vai moldar como que a gente vai fazer todos os nossos anestésicos, tanto na indução venosa, como também da nossa manutenção da anestesia. Então, isso é importantíssimo a gente anotar, combinado? A avaliação das vias aéreas, isso é de extrema importância. E agora que vocês estão começando, tem que estar sempre muito bem avaliada a via aérea. Não adianta avaliar um fator só, a gente tem que fazer uma avaliação muito importante, assim, uma avaliação bem grande com vários fatores que eu vou mostrar para vocês mais para frente. A avaliação de um exame cardiológico e respiratório. Esse exame cardiológico e respiratório a gente pode ativamente conversar, perguntar, ver se o paciente está resfriado, ver se o paciente tem alguma alteração, pergunta ativamente se ele já sabe se ele tem algum problema no coração, se ele tem algum problema respiratório. E é claro, dependendo de qual comorbidade que o nosso paciente já apresenta previamente, a gente vai direcionar a nossa avaliação física, tá bom? Em relação à avaliação da via aérea, que eu acho que é uma das coisas que a gente mais tem que se atentar, que para vocês é tudo uma novidade. Então é importante a gente bater mais nessa tecla, porque aquela avaliação inicial vocês já faziam uma avaliação de anamnese, quando vocês ainda estavam na faculdade ou até mesmo depois de formado. Então, chegou um paciente para a gente, ah, mas esse paciente só vai fazer uma sedação ou só vai fazer uma hack, então eu nem preciso ver a via aérea, porque eu não vou entubar esse paciente. Errado. A gente sempre tem que avaliar o nosso paciente, a via aérea dele. Por quê? Porque esse paciente, por mais que inicialmente a nosso plano anestésico seja apenas uma hack ou uma sedação, a gente nunca pode, com certeza, bater o martelo que esse vai ser a nossa anestesia final. E a gente pode, mesmo sendo uma sedação, precisar, em algum momento, dar um suporte ventilatório para o nosso paciente, porque talvez
a sedação foi um pouquinho mais pesada do que a gente imaginava, esse paciente teve uma dessaturação, não está ventilando adequadamente, a gente tem que saber como que a gente pode fazer isso e já saber previamente se esse paciente vai ter alguma dificuldade ou não quando a gente precisar disso. Então, a gente vai avaliar na nossa via aérea uma lampate do nosso paciente, fazer a avaliação de uma lampate, ver como que é a abertura da boca desse nosso paciente, se ele abre bem, se ele não abre, como que estão os dentes deles, quando for criança, se já tem um dentinho de leite, se esse dentinho de leite vai cair, quando for mais velho, se o paciente tem algum dente que está em mau estado geral ou algo do tipo, como que está a mobilidade do pescoço, ele consegue movimentar bem, ele tem alguma limitação, como que é a circunferência do pescoço do nosso paciente e a distância tiro-mento, tá? Eu vou mostrar para vocês agora a avaliação de Malampati. Essa é uma avaliação que muitas pessoas já conhecem, já sabem, e ela é extremamente importante, mas é importante só falar. A gente só fazer a avaliação de Malampati e apenas com ela a gente predizer que o nosso paciente, só com essa avaliação, tem uma viária difícil, não dá para a gente só predizer com isso. A gente tem que associar outros fatores, outras avaliações, para aí sim a gente poder falar isso. É claro que a partir da classificação 3 e 4, a gente já pode pensar que esse nosso paciente pode sim ter um preditor de viária difícil, mas a gente tem que complementar com várias outras avaliações. Então, ó, classe 1, a gente vai avaliar o palato, a gente vai conseguir ver o palato mole, os pilares amidalianos, a úvula inteira. Na classe 2, a gente consegue também ver o palato mole e a gente vê apenas parte da úvula. Já na classe 3, a gente continua vendo o palato mole e vê só a base da úvula do nosso paciente. Enquanto que na classe 4, a gente só vê o palato duro. A gente já não vê nem a úvula, nem os pilares amidalianos e muito menos e também não vê o palato mole, tá? E é importante, quando a gente pede para avaliar nosso paciente, a gente tem que pedir para que ele abra ativamente a boca, o máximo que ele conseguir. É a hora que você vai falar assim, ó, abre o quanto você conseguir, muito, 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 e colocar a língua para fora. Mas não é para colocar a língua para fora e falar, ah, não. É para ficar quieto, só colocar a língua para fora e abrir bem a boca o máximo que ele conseguir. Beleza, gente? Em relação e aí vocês vão entender que a gente vai conseguir predizer se o nosso paciente tem uma via aérea difícil, ou seja, se ele tem algum sinal de que a intubação pode ser difícil, mas a gente também consegue avaliar se o nosso paciente tem preditores de uma ventilação difícil. E tudo isso vai moldar como que vai ser a nossa anestesia. Porque se um paciente já tem preditores de uma via aérea difícil e de uma ventilação difícil, e eu vou precisar intubar esse meu paciente, eu não vou fazer uma laringoscopia direta, eu não vou já direto fazer, não, já induz, já relaxa esse paciente por completo, não. Eu vou tentar encontrar soluções para que eu consiga ao máximo manter esse meu paciente eupneico o tempo todo, até o momento que eu consiga intubar esse meu paciente. Intubei, tá tudo bem? Aí a gente vai, de fato, fazer com que esse nosso paciente durma e aí sim, já entubado, seguro, a gente consegue manter esse paciente em ventilação mecânica. E quais são os preditores de ventilação difícil, que é diferente de viária difícil? Idade maior ou igual a 55 anos, IMC maior do que 26, paciente que não tem os dentes, pacientes com barba, histórico de apneia obstrutiva do sono ou mesmo de roncos e história de radioterapia na região cervical. Tudo isso vai fazer com que a minha ventilação seja mais dificultada. Quando o paciente apresenta pelo menos dois ou mais desses fatores, a gente já pode constatar que esse paciente apresenta preditores de ventilação difícil. Tem um mnemônico que a gente utiliza, que é o Roman, que a gente utiliza ele para a gente poder fazer essa avaliação de uma ventilação difícil para o nosso paciente. O R é de radiação ou de restrição, então pacientes que fizeram radioterapia cervical ou que têm alguma resistência por conta, alguma resistência um pouco maior. O O de obesidade, obstrução ou apneia do sono. O M de uma lampate, o sexo masculino e até a própria barba. Tudo isso pode acabar prejudicando. O A de pacientes acima de 55 anos e o N de no tips, pacientes que não apresentam dentes. Por que que esses fatores interferem na ventilação? Porque a vedação não vai ser tão eficiente, ela vai ser um pouco ineficaz. E aí, com isso, a gente vai ter que fazer muita força, o ar vai tentar passar, a gente não vai conseguir, e tudo isso mostra que o nosso paciente vai ter uma dificuldade na ventilação, tá bom? E agora, quais são os preditores de via aérea difícil? São pacientes que apresentam também um IMC acima de 26, algum quadro de apneia obstrutiva do sono,
uma circunferência do pescoço nos homens acima de 43 centímetros e nas mulheres acima de 40 centímetros, uma distância tiro-mento menor do que 12,5 e malampatos elevados de 3 ou 4 e ainda a língua bem grande. Outros preditores. Incapacidade de colocar os dentes inferiores na frente dos superiores. Então, você pede, não sei se vocês já viram a gente fazer essa avaliação, pede para o paciente fazer esse movimento aqui, ó. Então, eu peço sempre para o paciente tentar morder o lábio superior com o dente de baixo, ó. Se ele não consegue fazer isso, a gente pode pensar que talvez ele é um paciente retrognata, e isso já pode ser algum fator de dificuldade na nossa intubação. O paciente pode apresentar alguma deformidade facial ou cervical de alguma cirurgia prévia, tá? O paciente pode ter tido algum tipo de radioterapia, alguma coisa no pescoço. O paciente pode ter algum tipo de artrite, tanto reumatoide, espondilite, anquilosante, que faz com que a limitação da extensão do pescoço dele seja um pouco maior. Pacientes com síndrome de Down, normalmente eles apresentam a língua muito grande, têm alterações na dentição, a abertura da boca às vezes é um pouco difícil. E pacientes que já fizeram ou que têm alguma doença na coluna, que limita também a movimentação do pescoço, principalmente quando é na coluna cervical. E o principal fator de risco para um paciente apresentar viária difícil, vocês sabem qual que é a presença de história prévia de viária difícil. Então, o paciente que chega para vocês e fala, doutor, teve uma vez que eu fui ter que ser entubado e olha, o pessoal não conseguiu. Foi muito difícil, tiveram que chamar um médico mais experiente, falaram que usaram um equipamento específico que só assim conseguiram me entubar. Esse paciente, a gente já tem várias coisas que fazem com que a gente pense que esse paciente vai ter uma via aérea mais difícil, tá bom? E aí também tem um mnemônico que a gente pode utilizar, que é o Lemon. A primeira avaliação que você vai fazer é aquela avaliação que o médico já tem, assim, você olha e fala, olha, já tem uma deformidade, ele é um pouquinho mais gordo, ele está agitado, tem aquele pescocinho mais curto, o queixinho mais curto. Você já olhando para o teu paciente, você já fala, ó, esse paciente já pode ser um paciente provável viária difícil. Você pode, na avaliação, fazer essa avaliação do 3-3-2, que eu vou mostrar uma fotinha para vocês depois, tá bom? Que ele também já prediz se ele vai conseguir abrir a boca, como que é aqui essa distância. Eu vou mostrar uma fotinha para vocês. O M do Malampate, lembrando que o Malampate 3 e 4 são aqueles que apresentam mais quadros de via aérea difícil. E se o paciente tem algum sinal de obstrução da via aérea, que a gente tem 4 sinais principais para a gente pensar em um quadro de uma via aérea obstruída. Uma voz mais abafada, uma salivação excessiva, a presença de um estridor ou mesmo paciente com dispneia. E, é claro, o paciente com alguma mobilidade no pescoço. Então, ele não está conseguindo fazer aquela hiperextensão do pescoço. As pessoas que os residentes já fizeram alguma anestesia geral comigo, eu sempre falo, na intubação, a gente faz bimanual. Então, a gente hiperestende o pescoço. Se você já não consegue hiperestender o pescoço antes da gente entrar com o laringo, isso já é uma limitação da atuação na laringoscopia, né? Então, aqui, ó, aquela avaliação do 3-3-2. Então, primeiro a gente vai avaliar a abertura da boca, a gente tem que conseguir colocar 3 dedos. Aqui, do queixo até essa região, 3 dedos. E aqui, pelo menos 2 dedos, tá bom? A direção externo-mento tem que ser pelo menos 12,5 centímetros. Abaixo disso, já é um outro sinal de via aérea difícil. Beleza, avaliamos a via aérea. Agora a gente tem que fazer a avaliação cardiorrespiratória do nosso paciente. E como que a gente vai fazer? A gente vai fazer um exame cardiológico? Não. A gente vai perguntar ativamente para o nosso paciente. O senhor trabalha? Com o que o senhor trabalha? Quais são as coisas que você faz no dia a dia? Você faz algum tipo de atividade física? Na sua casa tem escada? Você consegue subir quantos lances de escada sem ficar cansado? E a partir disso a gente vai conseguir ter uma noção mínima, mas já é uma noção muito importante de como que é a condição cardiorrespiratória do nosso paciente. Isso é muito importante também. Combinado, pessoal? E, por fim, agora a gente vai falar sobre as suspensões de drogas. Que, assim, hoje em dia, a gente tem vários aplicativos que vieram para nos auxiliar. Você está na dúvida de alguma medicação? Entra, procura se essa medicação tem que ser suspensa ou não. Mas, em geral, a gente tem essa tabelinha que eu vou mostrar para vocês. Anti-inflamatórios não esteroidais. Normalmente a gente suspende 48 horas antes da cirurgia. Medicações para tireoide, tanto para hipo quanto para hiper, a gente mantém até mesmo no dia da cirurgia. Anticoncepcionais, mantemos até mesmo no dia.
Medicamentos anti-refluxo, a gente continua até mesmo no dia da cirurgia. E até, muitas vezes a gente até complementa com alguma medicação, é, a gente até mesmo muitas vezes complementa durante o intraoperatório. Estatinas, mantemos até o mesmo no dia da cirurgia. Medicações para asma, a gente continua e muitas vezes a gente faz até uma complementação antes da cirurgia, porque a gente vai muitas vezes manipular a via aérea, então a gente quer evitar ao máximo que esse paciente tenha alguma complicação. Então a gente até faz corticoide um dia antes, a gente faz beta-2 agonistas um pouquinho antes da cirurgia, até mesmo um dia antes, tá? Medicações antidiabéticas. Aí a gente entra numa situação que hoje em dia está ficando cada vez um pouquinho mais complicada, tá? Insulina, a gente tem normalmente o pessoal faz uma suspensão no dia da cirurgia, só é uma coisa que vocês vão ver que é de caso para caso. Metformina e outros hipoglicemiantes orais, a gente suspende no dia da cirurgia, então até um dia anterior ele vai tomar, no dia da cirurgia ele não toma. E aí entra algumas medicações que tem, por exemplo, principalmente o Ozempic, que é uma medicação que tem sido muito utilizada, mesmo pessoas que não têm diabetes, e tem feito vários quadros importantes de, de pacientes acabando de ter algum quadro de broncoaspiração ou algo do tipo, né? Porque essa medicação acaba retardando o esvaziamento gástrico, então faz com que os pacientes acabem, por mais que eles não tenham suspendido até, sei lá, 7 dias, pode mesmo assim o paciente ainda ter um esvaziamento gástrico mais retardado. E aí por isso entrou uma situação que a gente tem feito, que a gente tem visto em alguns hospitais, que é o ultrassom de estômago. Ele serve para a gente avaliar o conteúdo gástrico por via de ultrassom e ele vai fornecer algumas informações super importantes para a gente. A gente vai conseguir, com esse ultrassom, determinar se o nosso paciente apresenta ou não um estômago vazio ou cheio. E ele é muito bom, principalmente, por exemplo, uma cirurgia de urgência. Assim, gente, cirurgia de urgência, você está na dúvida, sempre sequência rápida. Mas talvez, se você tiver um tempo, vale a pena você fazer um ultrassom de estômago. É fácil de fazer, não é muito difícil. Eu vou mostrar aqui uma imagem de como, ó, o estômago vazio, ele tem aquele padrão olho de peixe. Então, como vocês podem ver aqui, ó, ele fica bem vaziozinho aqui, ó. Vocês podem ver aqui, a gente consegue ter uma referência aqui, o fígado, o pâncreas aqui do lado, as artérias aorta e a mesentérica superior, enquanto que o estômago cheio, ó, a gente vai ver que ele está todo dilatado aqui. É uma avaliação que vocês podem fazer, mas nunca esqueçam isso. Paciente usou Ozempic. Eu não tenho muita certeza de quanto tempo, se foi, assim, uma referência que a SBA passou para a gente é de 21 dias. Mas na dúvida, com qualquer dúvida que vocês tiverem, o que vocês têm que fazer? Sequência rápida. Evitem ao máximo ventilar esse paciente por pressão positiva para evitar, e por mais que ele possa ter suspenso há tantos dias esse Ozempic, evitar qualquer tipo de broncoaspiração do nosso paciente. Beleza, pessoal? E as drogas cardiovasculares também têm aqui as suas suspensões. Não vou ficar repetindo aqui o que já está escrito, depois eu posso compartilhar com vocês os slides. E tem também, eu vou compartilhar com vocês depois, uma planilha que a SBA fez em relação ao uso de anticoagulantes, os principais anticoagulantes que a gente tem, e em relação às anestesias de neuroeixo. Quando que a gente pode fazer? Quando que, por exemplo, se a gente fizer uma anestesia peridural e a gente deixou um catéter, quando que a gente pode tirar esse catéter? Eu vou compartilhar com vocês. Ela é muito legal de vocês utilizarem e é uma boa referência que vocês podem ter para cirurgias, para as anestesias que vocês vão fazer. Combinado? Solicitação de exames pré-operatórios. A gente não precisa ficar solicitando para todo mundo o tempo todo. Então, assim, é importante a gente ter uma parcimônia, não é para todo paciente que eu vou sair pedindo um monte de exame. A gente sempre vai se basear com o tipo de cirurgia que o nosso paciente vai fazer, com a história clínica do nosso paciente e, é claro, com o exame físico dele. Então, a gente vai pegar. Então, não dá para eu querer pedir o mesmo tipo de exame para um paciente de 20 anos que vai fazer uma cirurgia de uma hernia inguinal, que não tem comorbidade nenhuma, e falar, para ele eu vou pedir tudo, ecocardiograma, isso e aquilo, e para uma senhorinha de 88 anos vai fazer uma cirurgia de prótese de fêmur e falar para ela que, não, para ela não precisa pedir nenhum exame. Então vocês têm que sempre individualizar de caso a caso. Beleza, pessoal? Então aqui eu também coloquei alguns exames que a gente normalmente
pede, depois vocês podem avaliar com mais calma quando eu compartilhar com vocês essa aula, combinado? Em relação ao tempo que esses exames são válidos, isso é uma coisa que a gente acaba pegando muito. Ah, o paciente tem esse exame há não sei quanto tempo, será que eu ainda continuo conseguindo utilizar esse exame como válido para mim? Normalmente, a gente aceita até 6 meses os exames que os pacientes apresentam para a gente. Se eles têm até 6 meses, tudo bem, a gente pode utilizar eles. Mas é claro, não dá para utilizar até 6 meses e saber que há 2 meses o paciente teve um infarto fulminante e foi submetido a um cateterismo de urgência. Esse paciente vai ter que ter exames pós desse cateterismo. Então, assim, é sempre também importante avaliar de caso a caso, beleza? Passado tudo isso, a gente vai avaliar esse nosso paciente em que classe que ele é o ASA. Ah, esse paciente é ASA 1, é ASA 2, como que a gente avalia? Essa é a classificação de ASA. Então, ASA 1, um paciente saudável e normal. ASA 2, um paciente que apresenta alguma doença sistêmica leve e compensada e tratada. Então, é um paciente com pressão alta, mas que é uma pressão que ele está acompanhando com o médico, está tomando as medicações, e a pressão dele nesse momento não está descontrolada. Ele é um paciente ASA 2. Combinado? Pacientes ASA 3 é um paciente que apresenta uma doença sistêmica grave, ou seja, já não é mais uma doença qualquer, ou é uma doença leve, mas que esteja descompensada. Beleza? Paciente ASA 4, um paciente com uma doença sistêmica grave e que ainda apresenta alguma ameaça constante à vida dele. Então, por exemplo, um paciente com uma isquemia cardíaca em curso, um paciente que teve um IAM nos últimos 3 meses, e por aí vai, um paciente com uma insuficiência respiratória aguda, tá bom? ASA 5 é um paciente moribundo, a chance dele sobreviver já é baixíssima, que assim, se ele não for operado, esse paciente vai morrer. Então, um paciente com um aneurisma roto, um paciente que teve um trauma gigantesco, chegou para a gente ampla, sangrando de tudo quanto é lado, o pessoal tem que. É um paciente ASA 5. A chance dele morrer é altíssima, mas ele precisa ser operado, porque se ele não for operado, não tem nem chance, entendeu? E, por fim, o paciente ASA 6, que são os pacientes que estão em morte encefálica, que vão ser destinados à doação de órgão. E a gente tem bastante captação na Santa, então é importante vocês saberem disso também, tá bom? Aí vocês vão colocar ASA 6. E uma coisa importante, se a gente está num quadro de urgência, uma cirurgia de emergência ou de urgência, a gente vai colocar ASA 1, tracinho E, que corresponde a um quadro de emergência. Combinado? Agora, a gente está quase terminando a parte da APA. Eu vou colocar aqui para vocês. Eu fui lá na Santa Casa, peguei a ficha anestésica que a gente utiliza e eu vou querer que a gente faça juntos aqui uma avaliação anestésica para vocês verem como que a gente faz o preenchimento dessa nossa avaliação. Então, acho que todos vocês já se familiarizaram com essa ficha, mesmo quem não está passando na APA, porque vocês acabam vendo essa ficha no prontuário do nosso paciente. Essa é uma avaliação para anestésica, essa é a que é feita aqui na Santa Casa. Cada hospital, cada serviço tem a sua avaliação, mas vocês vão ver que elas não fogem muito do que é esse padrão, tá? Então, aqui a gente tem ela, é importante vocês se familiarizarem com ela. Eu vou dividir ela agora em uma parte e vamos começar a preencher. Vou dar um exemplo de uma cirurgia como que é. Então, essa é a nossa paciente, Ana Maria Braga da Silva. Ela tem 76 anos, uma mulher. Hoje é dia 20 de 3 de 2025 e ela vai fazer uma cirurgia porque ela teve uma fratura na tíbia esquerda. Ela vai fazer uma redução fechada e uma fixação interna com placas e parafusos. A gente tem aqui, vocês podem se basear por essas perguntas que apresentam aqui, ou vocês podem ir respondendo vocês mesmos mentalmente aquela, que nem eu falei para vocês, vocês vão mecanizando o que vocês vão perguntar. Mas ela refere que tem pressão alta, ela também já tem um quadro de asma, tá? Ela fuma, ela tem diabetes, ela aceita receber sangue e ela tem alergia de pirona. Quando vocês verem aqui, ó, que nem eu falei para vocês, quando você fala que sim, tem aqui qual que é o quadro clínico que ela apresentou. Ela disse que uma vez que ela recebeu o dipirona, ela teve um choque anafilático. Então a gente vai vai falar, não, peraí, realmente ela tem um quadro alérgico. Beleza? Aqui na parte de baixo, outras informações importantes. Então, ela é asmática, faz uso de beta-2 agonista, tem hipertensão e ela tem um quadro de obesidade. De medicações, ela utiliza alênia, losartana e atenolol. Já fez uma cirurgia de colecistectomia há 8 anos e apendicectomia há 20 anos. Refere que nunca teve nenhuma intercorrência nessas duas cirurgias que ela fez com a anestesia.
Ela pesa 100 quilos, tem 1,60 m, está com a pressão de 130 por 80 e um pulso de 81. E aqui a gente tem várias outras avaliações. Todas essas avaliações são todas aquelas que eu mostrei para vocês. Uma lampate, se ela tem alguma limitação da movimentação do pescoço, como que é a abertura de boca dela, a distância externo-mento, como que ela tem, se os pulsos são palpáveis. E aqui também, ó, a ausculta dela, cardíaca, os exames que ela trouxe para a gente, tá? Se eles estão normais ou não, se ela tem uma avaliação de algum especialista, se ela tem algum exame de imagem, e a gente já coloca aqui o ASA dela, tá? No caso é um ASA 2, porque ela, por mais que ela tenha seja obesa, tenha pressão alta e asma, tudo está controlado. E aqui no final a gente vai colocar, ó, a data de hoje, a paciente se está ou não em condições para poder ser submetida a esse quadro à anestesia e uma conduta. Então, ó, oriento a gente fazer uma tipagem dessa paciente, deixar reservado 2 concentrados de massa, porque a gente sabe como que é a nossa ortopedia, eles acabam sangrando um pouquinho mais, uma paciente um pouco mais idosa. A gente faz 2 puffs de aerolim na noite anterior e na manhã da cirurgia. E já coloco o meu carimbo aqui, que essas orientações foram feitas. Depois eu passo tudo isso para o nosso sistema. Compreendido, entendido, beleza. Agora, mais um pouquinho, pouca coisa, bem rapidinho agora, uma avaliação rápida de como que vocês vão fazer na RPA. Isso é uma outra coisa muito importante que vocês também vão acabar tendo ao longo desse ano para vocês. Porque é muitas as vezes que vocês vão ter que ir lá na recuperação pós-anestésica e vão ter que avaliar um paciente para ver se ele está apto ou não a poder ir para o quarto, poder ir para casa, ou se a gente vai ter que mandar esse paciente para UTI, por aí vai. Então, é importantíssimo a gente avaliar o nosso paciente na nossa RPA. Como que a gente tem que sempre... A primeira coisa que a gente sempre tem que pensar. Quando a gente vai avaliar um paciente que está na RPA, a gente tem que pensar em 3 coisas. Qual que é a doença que esse paciente tem? Qual que é a complexidade da cirurgia da anestesia que ele foi submetido? E quais são as possíveis complicações que tudo isso pode acabar sendo envolvido. Então, você vai ver um paciente, pergunta sempre, tá, que paciente que é esse? Qual que é a idade dele? Qual que é a cirurgia que ele fez? Qual foi a anestesia que ele fez? Tá tudo bem com ele? Como estão os sinais vitais? Avalia sempre os sinais vitais, conversa com esse paciente, vê o que ele está tendo de queixo ou não. E nunca esquecer, as principais queixas que a gente vai encontrar na recuperação pós-anestésica, na sala de RPA de um nosso paciente, é o quê? É dor, náuseas e vômitos. Chegou lá, o que a gente vai perguntar, o que a gente vai sempre encontrar do nosso paciente é paciente com dor ou que está vomitando. Lembrem disso. É claro que tem outras coisas, mas principalmente são isso. E quando a gente é chamado para avaliar um paciente, o que a gente sempre tem que fazer? Avaliar os sinais vitais, ver se esse paciente está com a via aérea dele ventilando bem, precisando de O2 suplementar, se ele está tendo algum esforço ventilatório, como que está o nível de consciência, ele já está mais acordado, ele está conversando, ele ainda está muito sonolento, não está muito responsivo ainda, como que está o nível de dor dele? Pergunta, de 0 a 10, como que está a dor do senhor? Isso, sabe? Em relação à função neuromuscular, ele já está movimentando as pernas, como que ele está se sentindo? E é claro, avaliar a hidratação, se esse paciente está bem hidratado, está muito desidratado, se ele está vomitando, se ele não está vomitando. E aí, como que a gente pode dar alta para o nosso paciente? Essa tabelinha eu peguei de um livro que eu gosto bastante, e ele diz aqui algumas diretrizes para a gente poder dar alta do nosso paciente. Então, ó, o paciente tem que estar orientado, força muscular adequada, com mobilidade para altos cuidados mínimos, controlado das náuseas, sem dor, com pressão, com a temperatura um pouco mais elevada e sem tremores. Os sinais vitais com variação de até 20% de como ele estava no pré-operatório e que estejam estáveis por pelo menos 30 minutos. Débito urinário adequado, frequência respiratória adequada, saturação boa, permeabilidade das vias aéreas, a ausência de complicações cirúrgicas, não está sangrando, não está com algum edema, não está com alguma perda de pulso, nem nada disso. A ausência de exacerbações de condições pré-existentes, então se ele teve um quadro de broncoespasmo, um quadro de hipo ou hiperglicemia, e se os exames estão todos adequados. E se o lugar que ele está sendo encaminhado é o lugar adequado para ele ser encaminhado. Então, se um paciente descompensou totalmente, ele inicialmente ia para o quarto, chegou na RPA, teve uma descompensação tremenda, eu não vou mandar mais ele para um quarto, eu vou mandar ele para a UTI, tá? E aí, nosso último slide, a gente vai fazer a avaliação da escala de Aldrich-Kulik. Eu sou meio ruim de falar, mas é a escala que vocês vão utilizar mais. A gente vai avaliar sempre 5 coisas: atividade muscular, a respiração do nosso paciente, circulação, consciência e saturação. E a gente vai pontuar
todos esses cinco fatores de 0 a 2. Então, se o paciente consegue movimentar bem os membros, se ele está respirando adequadamente, se ele consegue tossir, se ele consegue deglutir adequadamente, se a pressão está num valor adequado, se ele está bem acordadinho, está conversando com você, está te respondendo quando você chama ele, e se a saturação dele está adequada. E aí você vai fazer toda essa pontuação do nosso paciente. Quando que a gente pode dar alta para o nosso paciente? Se ele apresenta uma pontuação maior ou igual a 8. Se ele não apresentar pelo menos uma pontuação de 8, a gente tem que aguardar, tentar resolver o que está fazendo, limitando essa nossa pontuação chegar até 8. E aí, só depois que a gente resolver tudo isso, que a gente vai poder dar alta para esse nosso paciente da sala de recuperação. Tá? A sala de recuperação, muitas vezes, é um local esquecido por nós. Mas a gente, como anestesista, a gente tem que estar constantemente indo lá, perguntando ativamente para os nossos enfermeiros se todos os nossos pacientes estão bem, se eles estão precisando de alguma coisa, se eles estão precisando de alguma avaliação. A gente é o médico responsável por esses pacientes quando eles estão na sala de recuperação. Beleza, pessoal? Bom, falei bastante, mas era isso que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula. Eu deixei aqui meu e-mail, estou sempre à disposição para ajudar vocês. Espero que vocês que agora estão chegando sejam muito bem acolhidos pela nossa família da Santa Casa. Vocês vão ver que a galera é muito legal, todo mundo vai gostar bastante de vocês também. E qualquer coisa, podem perguntar para mim, para o Dr. Marito ou para quem quer que esteja aí, tá bom? Uma outra coisa, essa é só a primeira de muitas aulas. Espero que a gente consiga, ao longo do ano, dar muitas aulas. Quem também tiver à disposição a apresentar alguma aula, quiser discutir algum artigo, alguma coisa, fala comigo, fala com algum outro chefe que vocês tenham mais intimidade e vamos manter ativa essa parte acadêmica da nossa residência. Beleza? Valeu. Doutor Malito, se quiser falar alguma coisa. Não, parabéns, João. Você foi muito objetivo, muito prático. Achei que foi ótimo. Pessoal, a Obrigado. gente tem uns minutinhos aqui para tirar alguma dúvida, complementar alguma coisa. Podem, quem, quem não Podem quiser falar, a falar, gente não pode mandar morde, pelo não. chat aqui, também. Todo mundo agradecendo, dando os parabéns, João. Obrigado. Quer parar de compartilhar a sua aula? Deixa eu parar. Só um minutinho. Como que eu paro, doutor? Só. É só descompartilhar, tem em cima. Oi? Quer ver, ó? Normalmente tá em cima, na barra superior, tá lá, parar o compartilhamento. Foi, né? Aí, perfeito. Joia. Beleza. E aí, pessoal, alguma pergunta, alguma colocação? Vamos aproveitar aqui o João. Não tem vergonha, não, gente. É, Mas beleza, então. Obrigado, então, pela atenção de todo mundo. Né, doutor? A gente está aí sempre para ajudar. isso. Usufruam também bastante do Dr. Malito. Ele está sempre aí à disposição para ajudar vocês. Qualquer coisa que vocês precisarem, conversem com ele. Se precisarem conversar comigo também, podem falar. E vamos lá, tá bom, pessoal? Esse começo é meio